Estamos retomando nossas atividades e hoje nós vamos falar de movimento circular. É exatamente o ponto que nós paramos. Então, o último tópico que nós vimos foi lançamento horizontal e na sequência viria o movimento circular. O movimento circular ele pode ser empregado em toda a trajetória que é curva. Eu não preciso necessariamente que a minha trajetória seja uma circunferência completa. Por exemplo, o móvel ele vem em uma curva, em uma pista, ele vai efetuar uma curva. Não interessa o que ele fez antes ou o que ele vai fazer depois, mas nesse momento que o movimento dele foi curvo, aqui eu posso aplicar as propriedades e equações do movimento circular. Uma outra coisa, eu posso ter disco, polias, né, rodando e transmitindo movimento para outros discos, para outras polias, através de correia ou através de corrente. É o que acontece em algumas engrenagens, como motor de carro, caixa de marcha e por aí vai, tá? Então tem vários elementos que eles se apropriam dessas propriedades para poder ter o êxito em sua função, né? No seu desenvolvimento. Então vamos ver como é que isso vai acontecer. Então olha só, bem aqui eu vou pegar como exemplo, pode ser uma partícula sobre uma trajetória circular. Então aqui você tem uma circunferência completa. Mas eu não preciso necessariamente que ele se desloque exatamente toda a circunferência. Eu vou pegar como exemplo aqui que ele desloque somente desse ponto até esse outro ponto. Então bem aqui ele fez um deslocamento escalar, que aqui nós vamos chamar de ΔS, tá legal? E só que lá no centro da sua circunferência, ele vai ter um ângulo central. Esse ângulo central, ele vai ter uma correspondência com esse deslocamento que ele efetuou sobre a circunferência. Esse ângulo central nós vamos chamar de deslocamento angular. E o ΔS é igual como nós vimos lá no movimento retilíneo, vai ser o nosso deslocamento escalar. Agora, o que é interessante é que toda circunferência você pode atribuir um raio, que aqui nós vamos chamar pela letra R. A unidade do deslocamento escalar vai ser a mesma unidade de raio. E assim nós podemos estabelecer uma unidade por deslocamento angular. Essa unidade é o radiano. Bora entender esse radiano aí, como é que ele acontece. Olha, radiano é uma palavra do latim que significa raio, tá? Então, quando você mede o seu deslocamento angular em radiano, você está medindo aquele deslocamento como uma proporção desse raio, uma parte desse raio, ou simplesmente como se fosse um múltiplo desse raio. Então, sabendo disso, existe uma relação direta para você estabelecer uma relação entre grau e radiano. Geralmente, quando falamos em ângulo, geralmente esse ângulo ele é atribuído em graus, né? Só que aqui nós vamos ter que trabalhar ele em radiano. Então, como é que a gente faz através dessa relação que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, você tem que 180 graus, tenta mentalizar isso, ele vai ser a mesma coisa que 1π, tá? E aí nós vamos chamar de radiano, rad. Então, essa é uma relação direta através da definição de radiano que eu acabei de falar para vocês. Então, se 180 graus é a mesma coisa que 1π radiano, se eu tivesse 90 graus, por exemplo, 90 graus é a metade de 180. Então, o correspondente radiano de 90 graus seria a metade de π. Então, isso aqui seria π sobre 2 radiano. Então, se eu tivesse 360 graus, por exemplo, ora, 360 graus é o dobro de 180. Se 180 corresponde a π, 360 vai corresponder a 2π. E isso será em radiano. E a partir daí você consegue fazer qualquer transformação de grau para radiano. Basta você fazer essa definição. Por exemplo, tá? Vou pegar um exemplo aqui. Vamos supor que você tivesse 60 graus, tá? E você quisesse transformar isso em
radiano, tá? Se você quisesse transformar isso em radiano. Aí você teria uma relação direta, você teria uma regra de 3, tá? Então, se você fizer uma proporção sobre isso, ora, 180 graus está para π, então 60 graus estaria para quanto? Quando você montasse sua regra de 3, você teria isso daqui, 60π dividido por 180, tá legal? E aí você ia cortar isso aqui, você poderia simplificar em cima e embaixo por quanto? Por 6, não é verdade? E aí o deslocamento que você iria trabalhar seria igual a quanto? Ficaria só π aqui, e lá embaixo ficaria 3. Então ficaria π sobre 3 radiano. E aí você consegue fazer qualquer transformação de grau em radiano partindo dessa relação que é mais simples, né? Que é um π radiano. Mas se você quisesse pegar qualquer uma outra, sem problema nenhum. O fato é que 180 está para π radiano é algo mais direto, tá ok? Então olha lá, gente. Como eu tenho um deslocamento angular, eu posso associar esse deslocamento a uma velocidade angular, portanto. Só que aí eu vou precisar medir o tempo que eu levei para descrever esse ângulo. Então vamos supor que bem aqui nós descrevemos um determinado ângulo, que é θ, se está em grau você passa para radiano, e aí você pega esse ângulo e divide pelo tempo decorrido em percorrê-lo, tá legal? Isso resulta na velocidade angular. Então esse ômegazinho, que parece um W, é a velocidade angular, e ela vai ser medida em radiano por segundo, porque o ângulo aqui, o deslocamento angular, vai ser em radiano e o tempo vai ser em segundos. Tudo bem? Agora olha só, existe uma coisa bem interessante que dentro de grandezas angulares e lineares. Por exemplo, bem aqui eu tenho o meu deslocamento linear, é o ΔS. É o mesmo ΔS, é a mesma interpretação que nós temos lá no movimento retilíneo que nós vimos, tá? Então foi o percurso que ele desenvolveu aqui. E ele tem o seu correspondente angular, que aqui nós vamos trabalhar em radiano. Então tenta mentalizar essa relação. Toda grandeza escalar ou linear, chame como quiser, ele é igual à sua correspondente angular multiplicada pelo raio. É o que aparece nessa expressão bem aqui, tá legal? A mesma coisa serve para a velocidade. Então você tem a velocidade angular, que eu acabei de te falar, representada pelo ômega, e você tem a velocidade linear, tá? Que eu também posso chamar de escalar, tá bom? A velocidade linear, que eu também posso chamar de escalar, eu chamo pela letra V. É a mesma do movimento retilíneo de tantas equações que nós usamos quando vimos esse assunto, tá? Então, essa é a linear e a angular é essa. Então, toda a grandeza linear é a sua angular vezes o raio. Então, eu peço que você não esqueça disso. Tá legal? E bem aqui, olha, você tem o que nós chamamos de aceleração centrípeta. Uma coisa interessante sobre esse movimento. Aqui, se tratando do ensino médio, nós vamos tratar de um movimento circular somente o movimento circular uniforme. O que é o movimento circular uniforme? É aquele movimento em que a velocidade não muda em valor numérico, o módulo da velocidade é constante. No entanto, a sua direção está mudando a todo instante. Por exemplo, se eu fosse analisar o móvel nesse ponto, esse móvel, pela sua velocidade linear, ele quer caminhar em linha reta, mas alguma coisa não deixa, faz com que ele fique preso a essa circunferência. Então, a todo momento, ele quer andar em linha reta. Qualquer ponto que você for analisar nessa trajetória, a partícula quer andar em linha reta, mas tem algo que aprende na circunferência, né? E você sabe que o que modifica a trajetória, a velocidade, né, ou a estrutura de um corpo é força. Então, com certeza aqui tem uma força. Embora não seja instrumento do nosso estudo aqui, mas nós vamos analisar isso. Então, existe uma força prendendo ele aqui, e essa força vai produzir uma aceleração. Então, se eu vou analisar somente a mudança da direção da velocidade do móvel, a aceleração que eu vou usar aqui para explicar ou para expor essa variação é a aceleração centrípeta.
E essa aceleração centrípeta, tá? Ela vai ser definida como a velocidade linear ao quadrado dividida pelo raio ou a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Perceba que se eu for usar seja a velocidade linear ou seja a velocidade angular, essas velocidades vão estar ao quadrado. Só que se for a linear, vai ser dividida pelo raio. Se for a angular, vai ser multiplicada pelo raio. E isso vem dessa relação aqui, que é a velocidade linear é angular vezes o raio. Olha, se você pegar esse V e substituir aqui, vai ficar ômega ao quadrado e r ao quadrado. Esse r ao quadrado vai simplificar com r aqui embaixo. Então, esse quadrado vai ficar um r simples. Então, por isso que ficou dessa forma. E não se esqueça que toda aceleração no sistema internacional é medida em metros por segundo ao quadrado, que é a variação da velocidade em metros por segundo na unidade de tempo em segundos. Tá legal? Gente, duas grandezas que são de fundamental importância no estudo do movimento circular, frequência e período, tá? Vou falar inicialmente do período. O período nós vamos representar nas nossas equações pela letra T, a letra T maiúscula. Por favor, tente preservar isso, tá? Não coloque minúsculo. Então, o T do período tem que ser um T maiúsculo. O que é o período? Estamos falando de movimento circular uniforme. Então, o móvel ele vai completar voltas em intervalos de tempos iguais. Esse intervalo de tempo eu chamo de período. Então, o que é o período? Período é o tempo que o móvel gasta para dar uma volta completa. Por exemplo, vamos supor que um móvel ele gasta, sei lá, 10 minutos para completar uma volta. Então, na próxima volta, se o movimento é uniforme, ele também vai gastar 10 minutos. Na volta seguinte, ele também vai gastar 10 segundos. Se fugir disso daí, então o meu movimento não vai ser uniforme. Tá legal? Então, isso significa o período, tá? E a frequência ela vai ser o número de voltas que o móvel vai dar em um determinado intervalo de tempo, tá legal? Eu não sei quanto tempo eu estou medindo, eu vou estabelecer um tempo para fazer a minha análise. Naquele tempo o móvel deu um determinado número de voltas. Eu vou dividir esse número de voltas pelo tempo e aí eu tenho a minha frequência. Então olha só, a frequência nós vamos representar pelo F minúsculo. Alguns livros colocam F maiúsculo. Isso vai ser indiferente aqui, tá? Então, o que nós estamos falando aqui é que essa frequência é o número de voltas. Vamos considerar que o número de voltas seja a letra N. Quantas voltas ele deu? E aqui você divide pelo intervalo de tempo. Vamos supor que esse móvel ele tenha dado 200 voltas em um intervalo de tempo de 40 segundos, por exemplo, tá? E aí você substitui esse valor aqui, tá? O número de voltas foi 200 e o tempo que ele gastou para dar essa volta foi 40. Aí você sabe, pode cortar um zero de cima com zero de baixo e aí você vai usar, aqui vai dar 5, né? Então deu 5. Então esse 5 foi voltas. Em que unidade de tempo? Então o tempo aqui está sendo trabalhado em segundos. Então eu posso dizer que foi voltas, rotações ou revoluções. Então isso aqui eu poderia chamar de RPS, tá? Que seria número de voltas por segundos, ou rotações por segundo, ou revoluções por segundo. Se o meu tempo tivesse em minutos, seria RPM. Eu tenho aí estabelecido essa relação para vocês, tá? Bem, mas o que eu queria destacar aqui é uma relação entre período e frequência, tá legal? Deixa eu apagar aqui. Então, olha só. Você sabe que se um móvel ele leva se ele dá uma volta completa, se eu for falar de apenas uma volta, não interessa quanto tempo ele levou para dar essa volta, mas esse tempo eu vou chamar de período, tá? Então, eu vou considerar uma volta aqui, tá? Eu vou considerar uma volta, só para a gente fazer essa análise.
Se eu tenho uma volta, então meu N vai ser 1. O meu intervalo de tempo aqui, eu não vou estabelecer um valor numérico. Não interessa que valor numérico é esse. Mas o meu número de volta, perdão, o meu intervalo de tempo, eu vou chamar de período. E período eu represento pelo T maiúsculo. Então, aqui nesse assunto, onde você vê esse T maiúsculo, vai significar período. Bem, então se eu for definir a frequência aqui, a frequência é o número de voltas pelo intervalo de tempo. Bem, se eu definir aqui apenas uma volta, o meu N vai ser 1. E esse intervalo de tempo eu chamo de período. E também aqui vai ser período. Então, eu posso definir a minha frequência como sendo o inverso do período. E a recíproca também é verdadeira. Eu posso dizer que o meu período também ele vai ser o inverso da frequência, tá certo? Ou seja, é só você trocar esses dois elementos aqui de lado, o F e o T. E aí você também pode achar o seu período através da frequência, tá legal? Então, olha só, gente, por isso que aqui é destacado essas relações entre período e frequência. O período como sendo o inverso da frequência e a frequência como sendo o inverso do período. Tá legal? Bem, o período é o tempo, né? O tempo de uma volta completa. Então, é natural que ele seja medido em unidades de tempo, como hora, minuto e segundos, né? Ou algum múltiplo, submúltiplo deles. Aqui é comum nós usarmos o segundo ou o minuto. E isso vai dar para a gente a unidade de frequência. Então, entendendo que a frequência é o número de voltas pelo tempo ou o inverso do período, então imagina o seguinte, se o tempo estiver em minuto, então vai ser número de voltas por minuto. Então, nesse caso, nós vamos estabelecer isso como sendo RPM. Está bem aqui, tá? Rotações por minuto. Agora, se meu tempo estiver em segundos, vai ser rotações por segundo. Como nós vimos lá no exemplo lá que eu destaquei para vocês, tá? Bem, agora tem um porém, que essas rotações por segundo, que eu estabeleci lá como RPS, ela mudou. Hoje, é comum nós chamarmos isso de Hertz. Isso aconteceu para homenagear o físico alemão chamado Erich Hertz, que no ano de 1888 ele conseguiu criar a primeira onda artificial eletromagnética, que hoje nós entendemos como sendo a onda de rádio. E uma onda ela pode ser identificada através da sua frequência. A frequência de uma onda é a sua digital, tá? É o que caracteriza aquela onda, é característico dela. Então, por se tratar disso e para homenageá-lo, então tiramos o RPS e foi colocado o Hertz. Então, quando você vê Hertz, que vai ser representado por Hz, tá? Então, isso é a mesma coisa que RPS, que para a gente significa voltas por segundo aqui no movimento circular. Agora, se tiver associado à frequência o RPM, aquele número que tem RPM do lado vai ser chamado de frequência, onde o tempo está sendo em minutos, ou seja, rotações por minuto. Então, entenda que a frequência ela vai ser ou Hertz ou vai ser RPM. Então, você consegue mudar um para o outro, tá? Então, se você está em Hertz e você quer ir para RPM, por exemplo, você deve multiplicar por 60. Se você está em RPM e você quer ir para Hertz, você deve dividir por 60. Aí você pode ficar meio na dúvida, como é que eu faço para não confundir isso, tá? Bem, não te esquece que RPM é número de voltas por minuto e Hertz é número de voltas por segundo. Então, onde você tem mais tempo? Em 1 minuto ou em 1 segundo? Claro que é em 1 minuto. Então, se tu tiver em RPM, então tu está dando voltas por minuto. Então, tu vai conseguir dar mais voltas em 1 minuto do que em 1 segundo. Então, se tu está em Hertz, por exemplo, e tu quer ir para RPM, então tu está indo para um estágio em que você pode dar mais voltas. Então, se você quer aumentar essa quantidade de voltas, obviamente é uma multiplicação por 60. Agora, se você está em RPM e você quer ir para Hertz, então você está indo para um ambiente,
né, para uma unidade em que você vai dar menos volta, porque você vai estar em 1 segundo, ao invés de estar em 1 minuto. Então, você vai dividir por 60. Tenta lembrar disso que tu não vai te perder, tá legal? Então, olha só, bora considerar que a gente tivesse 240 RPM. Apareceu isso lá no teu texto. Então, o que é esse 240? Ele não te disse o que é. Só disse que o móvel lá executava a 240 RPM, tá? Um determinado movimento. Se está em RPM, isso só pode ser frequência, então é importante você associar isso. Você não vai precisar escrever aqui a palavra frequência, porque tem uma representação para isso, é a letra F. Então, tu tem um F, que é frequência, que é 240 RPM. Então, o que fez tu chegar a essa interpretação é porque justamente a unidade está em RPM, tá? Só que lá no teu cálculo, tu vai precisar passar isso daí para Hertz, tá? Ou seja, para rotações por segundo, Hz. Então, quando você sai de RPM para Hertz, você vai passar para um estágio em que você vai dar menos volta, né? Então, você vai dividir por 60. Por que menos volta? Porque antes tu tinha 1 minuto para dar volta, agora tu só vai ter 1 segundo. Então, quando você for fazer esse seu cálculo, é só simples, 240 dividido por 60. Tá legal? Aí você sai, pode cortar um zero de cima com um zero de baixo. E aí você descobre que a sua frequência foi de quanto? 4. Só que você saiu de RPM para Hertz. Qual é a interpretação disso? A interpretação disso é a seguinte, que em 1 minuto eu consigo dar 240 voltas. Mas se for em 1 segundo, eu dou apenas 4 voltas. É elementar isso, né? Menos tempo, menos volta. Aqui eu teria 1 segundo e aqui eu teria o equivalente a 60 segundos, que é 1 minuto, tá? Então essas informações, elas podem ser bem diretas para você, tá? Você pode se deparar com situações como essa, tá legal? Gente, agora outra coisa que eu preciso falar para vocês é sobre a velocidade angular, tá? Falamos ainda há pouco que a velocidade angular ela pode ser determinada dessa forma. O deslocamento angular pelo intervalo de tempo gasto em percorrer esse deslocamento, tá? Lembrando que esse deslocamento angular é em radiano, esse tempo em segundos, portanto fica radiano por segundo a unidade atribuída à velocidade angular. Isso significa que se no meio da minha questão tiver algum número em radiano por segundo, vamos supor, você se deparou lá com 20 radiano por segundo, tá? Ele não te disse o que é isso na questão, mas pelo simples fato de aparecer o radiano por segundo, você vai atribuir esse cara a velocidade angular. E você não precisa escrever velocidade angular porque tem uma representação. Por outro lado, se aparecesse ao invés desse radiano por segundo, aparecesse metros por segundo, por exemplo, não apareceu o radiano, então essa velocidade não vai ser angular, vai ser a linear. Então você interpreta aí, leva os seus cálculos lá naturalmente, tá legal? Mas o que eu estou querendo te falar aqui é uma relação direta com frequência e período para você achar a sua velocidade angular. Eu vou pegar o mesmo exemplo lá que nós fizemos sobre frequência e período, que foi de considerar uma volta. Tá legal? Bem, se eu considerar uma volta, eu vou ter um deslocamento angular aqui. Lembra que uma volta completa é 360 graus. E 360 graus é o equivalente a 2π radiano. Então, esse foi meu deslocamento. Eu vou gastar um tempo para dar essa volta. Não interessa qual é o valor numérico desse tempo, mas se é uma volta, esse tempo eu chamo de período. E para falar de período eu não preciso escrever, eu tenho a sua representação, que é o T maiúsculo. Tá legal isso? Bem, de posse dessas informações, eu posso estabelecer que a minha velocidade angular, ela pode ser, também aqui eu pego no lugar desse cara aqui, se eu colocar o 2π, então eu dei uma volta, e o tempo de uma volta é o período. Ou seja,
eu posso estabelecer que a minha velocidade angular é 2π sobre o período. Então, além de eu ter essa forma de achar a minha velocidade angular, eu tenho essa forma também. Mas eu sei que a minha frequência ela é o inverso do período. Isso foi estabelecido. Então, eu posso também dizer que eu posso achar a minha velocidade angular como sendo 2π. Então, se você olhar para cá, o período divide 2π. Se ele é o inverso da frequência, então se eu quiser substituir, eu entendo que aqui eu vou multiplicar a frequência. Gente, então eu posso achar a velocidade angular de 3 formas, tá? Eu posso fazer o deslocamento angular pelo tempo, posso fazer 2π sobre o período, eu posso fazer 2π vezes a frequência. Então não vai esquecer disso. Então veja, uma coisa que é bem trabalhada nesse assunto é a transmissão de movimento, que nós chamamos de tipos de acoplamento. Nós vamos falar de 2 tipos de acoplamentos aqui, tá? O primeiro caso é o acoplamento, você falando de eixos diferentes. Então, analisa aqui esse tipo de acoplamento que é por correia. A polia A, ela está girando em torno de um eixo próprio dela. A polia B está girando em torno de um outro eixo, são eixos diferentes. Então, se o movimento está sendo transmitido de uma polia para outra, vamos supor da polia A para a polia B, eu tenho que ter um elemento que faça essa conexão. Nesse caso aqui é uma correia, poderia ser uma corrente também, que a interpretação seria a mesma. Então, o que determina a rotação da polia A, por exemplo, é o seu eixo. Isso vai garantir a ela uma velocidade angular, que eu vou chamar de ômega-A. Então, essa rotação ela vai ser transmitida para a polia B. E esse eixo vai começar a girar. E aqui vai ter uma velocidade angular B. Essas velocidades angulares serão diferentes porque os eixos são diferentes. Então, se a velocidade angular é diferente, então a frequência também vai ser diferente, tá legal? A frequência também vai ser diferente. Porque olha lá, você lembra que a gente fez isso daqui? Que a velocidade angular, ela é quanto? 2π vezes a frequência. O π, tá? O π, ele é constante. 2π é um número. Então, o que vai determinar a velocidade angular vai ser a frequência. Como também pode ser o período. Eu posso ter muito bem 2π sobre o período. Lembra que um é o inverso do outro, tá? Bem, então olha lá, o que nós vamos estabelecer aqui sobre esses eixos diferentes? O que é uma coisa importante você perceber aqui, vamos supor que o eixo de rotação seja do eixo A e está sendo transmitido para o B. Quando essa polia A começa a girar, a correia ela começa a se movimentar, tá? Então, vamos supor que eu estou analisando o ponto da correia aqui. Quando a polia A começa a girar, esse ponto ele vai estar aqui, depois vai estar aqui, depois vai estar aqui. Mas eu percebo que um mesmo ponto dessa correia, ele se desloca entre as duas polias sempre com a mesma velocidade. Então, quando a gente fala de eixos diferentes, não interessa qual é a situação, mas se os eixos são diferentes, a velocidade linear vai ser a mesma, tá? Então, olha só. Aqui eu posso dizer o seguinte, que a velocidade linear de A, tá? A velocidade linear de A vai ser igual à velocidade linear de B, porque é um acoplamento por eixos diferentes, tá bom? Você deve lembrar, nós falamos sobre isso, que toda a grandeza linear é a sua angular vezes o raio, tá legal? É a sua angular vezes o raio, tudo bem? Ok, então eu tenho essa relação. Então o que nós vamos fazer? No lugar de cada velocidade dessa, nós vamos fazer a devida substituição. Então no lugar do VA, eu vou colocar aqui a angular de A vezes o raio de A. A mesma coisa para o B. Eu vou colocar aqui a angular de B vezes o raio de B. Tá legal? O que eu percebo aqui é que
entre essa velocidade angular e o seu correspondente raio, eles estão se multiplicando. Então, tenta lembrar dessa relação de proporcionalidade, tá? Toda grandeza que se multiplica, elas vão ser inversamente proporcionais, tá legal? Então, isso quer dizer o seguinte, quer dizer que onde o raio for maior, a velocidade angular vai ser menor. Perceba que o maior raio é o A. Então, a menor velocidade, tá? Então, se aqui tu tem o maior raio, aqui tu vai ter a menor velocidade angular, tá legal? Então, no B, se aqui tu tem o menor raio, aqui você vai ter a maior velocidade angular. Eles são inversamente proporcionais, tá? Lembra que ainda há pouco eu falei a você que a velocidade angular pode ser 2π vezes a frequência, tá? Então, no lugar dessa velocidade angular de A, eu vou colocar 2π, tá? Então, eu vou colocar aqui 2π, fazer um π decente aqui. Então, vai ficar 2π vezes a frequência de A. E aqui vai multiplicar o raio de A, tá bom? Aí, do outro lado, no lugar da velocidade angular de B, eu posso fazer simplesmente 2π vezes a frequência de B. Então, tudo isso daqui é a velocidade angular de B. Aí eu só faço repetir o raio de B. Perceba que 2π no primeiro membro e 2π no segundo membro, isso daí é constante. Então, eu posso cortar 2π do lado e 2π do outro lado. De maneira que o que eu vou ter aqui é uma relação que frequência de A vezes o raio de A é igual a frequência de B vezes o raio de B. E vale a mesma interpretação aqui, tá? Por exemplo, aqui no disco, você vai ter a frequência com que a poli A se move, e aqui você vai ter a frequência que a B se move, né? Que ela gira. Bem, como em A você tem o maior raio, então você vai ter a menor frequência aqui. Como em B você tem o menor raio, então aqui você vai ter a maior frequência. Você consegue fazer essa análise porque eles estão se multiplicando. Tá legal isso? Gente, você sabe que a frequência é o inverso do período, tá? Então, a frequência de A está multiplicando o raio de A, então eu posso dizer que o raio de A vai dividir o período de A. Da mesma forma que o raio de B, ele vai dividir o período de B, tá? Agora você percebe que o raio, ele está sendo dividido pelo período. Quando você tem operações entre duas grandezas que eles se dividem, eles são diretamente proporcionais. Então, o disco A, ele vai levar um certo tempo para dar uma volta. Então, bem aqui você vai ter o período de A. O disco B, ele vai levar um tempo para dar uma volta também. Então, bem aqui você tem o tempo B. Tá legal? Então, se eles são diretamente proporcionais, tá? Então, para que a velocidade seja constante, então, se aqui no A você tem o maior raio, você vai ter o maior período, né? Vai levar o maior tempo para dar uma volta completa. Como em B o raio é menor, ele vai levar menos tempo para dar uma volta completa. Então, você percebe que na operação, quando nós analisamos essa relação aqui, você percebe que eles estão se dividindo. Então, significa que eles são diretamente proporcionais. Tá certo isso, gente? Então, vamos seguir. Olha só, aqui você tem também um acoplamento por eixos diferentes. Você tem também RA e RB, tá? Que seria o A e seria o B. Então, a mesma interpretação que nós fizemos ainda há pouco para o acoplamento de correia ou corrente, ela vai ser válida para cá, tá legal? Você vai ter que a velocidade angular de A vezes o raio de A é igual a angular de B vezes o raio de B, ou que a frequência de A, tá? A mesma coisa que nós fizemos ainda há pouco, tá? A mesma coisa, você vai ter que a angular de A vezes o raio de A é igual a angular de B vezes o raio de B, com a mesma interpretação, ou que a frequência de A vezes o raio de A é igual a frequência de B vezes o raio de B, ou que o raio de A sobre o período de A
é igual ao raio de B sobre o período de B. Então, tudo isso daqui vai ser válido aqui sem problema nenhum, tá legal? Isso porque a velocidade de A linear vai ser igual a de B, tá legal? É a mesma relação de proporcionalidade. Só que o que é que tem de inovador aqui em relação ao outro? É que aqui você tá com polia dentada, né? Você tem catracas aqui, ou coroa, como queira chamar. E esses números de dente, eles vão influenciar no nosso cálculo. Tem questões que eles relacionam o número de dentes aqui. Então, bora ver aqui como é que isso funciona, tá? Então, bora estabelecer aqui uma relação bem direta pra gente, tá? Bem, eu vou pegar uma dessas relações que nós vimos lá. Por exemplo, eu vou pegar aqui, olha, velocidade angular de A vezes o raio de A, tá? Que vai ser igual à velocidade angular de B vezes o raio de B, tá? Você deve lembrar que o comprimento de uma circunferência é 2π vezes o raio, tá legal? Então, nessa operação que nós estamos, nessa análise que nós estamos fazendo aqui, se você for juntar todos esses dentes, ele vai dar justamente o comprimento dessa circunferência. E essa circunferência ela depende do raio. Quanto maior o raio, maior o comprimento da circunferência. Então, para você ter o maior número de circunferência, tá legal? Para você ter uma maior circunferência é onde você vai ter o maior raio, tá certo? Então, olha só, como eu estava falando, vamos supor aqui você tem a velocidade angular de A, raio de A, velocidade angular de B, raio de B, tá? Mas você sabe que o comprimento de uma circunferência, por exemplo, deixa eu colocar aqui, olha só, o comprimento de uma circunferência é 2π vezes o raio, não é isso? Então, só que o comprimento da circunferência, ela vai equivaler ao número de polias. Então, se você tiver bem aqui esse 2πr e você passar esse 2π dividindo, você vai ter que todos os números de dente aqui, que vai equivaler à circunferência completa, vai ser 2π, que é igual ao raio. Então, o que você pode fazer? Então, no lugar do raio, você pode fazer isso aqui. Então, velocidade angular de A vezes o número de dente dividido por 2π vai ser igual a velocidade angular de B vezes o número de dentes, só que nesse caso aqui vai ser o número de dente de A e aqui vai ser o número de dente de B, tá? E aqui você divide por 2π. Bem, sabendo disso, eu posso cortar 2π de um lado com 2π do outro lado, né? Então, o que vai ficar para ti aí? Vai ficar aqui no lugar do raio, onde tiver raio, você pode colocar muito bem o número de dente. Então, aqui vai ficar o número de dente de A, tá? E que eu estou chamando de N, pode ser um N maiúsculo ou um N minúsculo, sem problema nenhum. E aqui vai ficar o N de B. E aí você viu que no lugar da velocidade angular, você pode colocar frequência, né? Então, pode ficar a frequência de A, número de dente de A, é igual a frequência de B, número de dente de B. Então, isso daí vai ficar o teu critério, tá? Aliás, a forma que a questão vai vir para você. Então, lembra que no lugar da velocidade angular, você pode muito bem, nessa relação, substituir por frequência. E aí você vai ver que se tratando de dente, para você não ter que fazer sempre essa operação, no lugar do raio, você coloca o número do dente. Tá legal? Gente, e agora o segundo caso aqui que traz pra gente são de eixos diferentes, tá? São eixos diferentes. Você lembra que eu falei para você que o que determina a rotação é o eixo? Então você percebe que esse eixo ele está girando com uma certa frequência. Então esse giro vai ser transmitido tanto para a polia A, B, como para a polia A, que aqui estão representados por esses raios, tá legal? Então, nesse caso, se eles têm o mesmo eixo, eles vão ter a mesma frequência, vão ter o mesmo período e vão ter a mesma velocidade angular, tá certo? Eles vão ter a mesma velocidade angular. Então, olha só, então nesse caso, se é o mesmo eixo, você percebe que a frequência de um é igual à
frequência do outro. Isso implica que o período deles vão ser iguais também, já que a frequência é o inverso do período, tá legal? Mas você sabe, se a frequência é igual, a velocidade angular também vai ser igual, tá legal? Você sabe que existe uma relação, que toda grandeza linear é a angular vezes o raio, tá? Então, se você quiser isolar a angular, é só passar o raio dividindo. Então, bem aqui no lugar da velocidade angular de A, tá? Você pode colocar a velocidade linear de A dividido pelo raio de A, tá? Aqui no lugar do B, você coloca a velocidade linear de B dividido pelo raio de B. Tudo bem? Perceba que existe uma relação de divisão entre velocidade linear e o raio. Tá legal? Então, se o raio A é o maior, então significa que bem aqui, se você tiver sua velocidade de A, essa velocidade também vai ser maior, porque eles são diretamente proporcionais, tá? Tudo que se divide é diretamente proporcional. É o que a relação matemática nos dá. Então, bem aqui, se você tem o raio de B é o menor, então significa que a velocidade de B vai ser a menor também. Tá certo isso, gente? Então, essa daqui é bem simples e bem direta. Você não vai ter problema quanto a isso, tá? Então, bora fazer um exemplo aqui que a gente possa estabelecer uma relação, tá? Para esses nossos cálculos aqui. Por exemplo, esse primeiro exemplo fala o seguinte: um corpo em movimento circular uniforme consegue realizar 480 voltas no tempo de 120 segundos, em torno de uma circunferência de raio de meio metro. De acordo com essas informações, determine. Ele quer na letra A a frequência, na letra B ele quer o período, na letra C ele quer a velocidade angular e na letra D ele quer a velocidade escalar, tá? Então lembra, o que ele está nos dando aí? O número de voltas, o tempo e o raio, que é meio metro, tá? Então bora separar isso daqui e vamos fazer os nossos... Então olha só, de acordo com o que ele nos dá na questão, esse móvel deu 480 voltas, né? Então isso aqui vai ser meu N, 480, foi o número de voltas que ele deu. Tudo isso levou um intervalo de tempo de 120 segundos. E ele me dá o raio também dessa trajetória. O raio da trajetória é de meio metro, tá legal? Então você tem um raio da trajetória. Então isso aqui são os dados da minha questão, tá? Então na letra A, o que ele está querendo é a frequência. Então vai ser muito simples achar essa frequência, tá? Então na letra A, o que ele está querendo é a frequência. Ora, a frequência é o número de voltas pelo intervalo de tempo, né? Número de voltas pelo intervalo de tempo. Essa é a minha fórmula da frequência. Então, eu vou desenvolver aqui. A minha frequência vai ser igual. Bem, quantas voltas ele deu? 480. E aí você divide pelo tempo, que é de 120, tá certo? Você pode cortar um zero de cima com um zero de baixo, e aí você faz direto, né? Quanto é que vai ser essa divisão aqui? Vai ser 4, né? Então, a minha frequência vai ser 4. Aí você lembra que para atribuir a frequência, a unidade, você tem o RPM e você tem o RPS, que é o Hertz, né? Então percebe que o tempo trabalhado aqui foi de 120 segundos. Então se é de 120 segundos, então isso daqui é Hertz. Lembra que Hertz seria rotações por segundo, tá? E também aqui eu fiz a minha letra A. Na letra B, o que ele está querendo é o período. Então lembra que o período ele é o inverso da frequência, tá? Então tu percebe que a tua frequência deu 4. Então o teu período vai ser quanto? Se você fizer essa divisão aí, tá? Se você fizer essa divisão vai dar 0,25. Se
a minha frequência estivesse em RPM, então isso aqui seria 0,25 minuto, mas como está em hertz, então vai ser segundos. Então bem aqui eu fiz a letra B, tá certo? Aí na letra C, o que ele está nos pedindo é a velocidade angular. Lembra que tu tem 3 formas de achar a velocidade angular. Tu pode achar a velocidade angular através do deslocamento angular pelo tempo, tá? Só que para eu usar essa fórmula, eu ia precisar do quê? Ia precisar do deslocamento angular, eu só tenho tempo. Então ela fica meio inviável de fazer, tá? Então eu vou lá e vou tentar outra. Eu posso fazer também velocidade angular como seno 2π sobre o período. Eu tenho esse período, que é 0,25. Aí é só eu dividir. Mas eu também tenho uma outra forma que é bem direta, que é quando eu uso a frequência. Velocidade angular, ela é 2π vezes a frequência. Aí você vai lá e usa o 2π, tá? E aí a frequência, você achou o valor de 4. Aí só multiplicar esses 2, esses 4 vai dar 8. O π, geralmente nós usamos o 3,14. Algumas questões pedem para a gente adotar o valor de 3. Como ele não falou nada aqui, a gente está treinando, eu vou conservar esse π. Então esse cara aqui vai ser 8π. Velocidade angular, o que a gente tem que colocar? Lembra, radiano por segundo. Então eu achei a minha velocidade angular, tá? E na letra D, o que ele está pedindo para a gente, tá? O que ele nos pede na letra D é a velocidade linear. Lembra que a velocidade linear é a angular vezes o raio. E esse raio, ele não deu na questão aqui, olha, vale meio metro, tá legal? Então você vai lá e faz. A velocidade angular você acabou de achar, ficou 8. O raio é 0,5. Lembra que todo número multiplicado por meio dá metade dele. Então, 8 vezes meio vai dar 4, né? O π vem junto, né? Aqui é 8π, tá? Então, o π tem que ser conservado, tá legal? Então, nesse caso, vai ficar 4π. Aí, nesse caso, você vai colocar o quê? Metros por segundo. Por que metros por segundo? Porque o teu raio está em metros. Se o teu raio tivesse em centímetros, seria centímetros por segundo, e por aí vai. Então, você vai lá e coloca metros por segundo. Então, essa seria a resposta para esse exemplo, tá certinho? Aí, bem aqui tem outro exemplo. Esse exemplo 2, ele fala assim pra gente. Um automóvel se desloca em uma estrada horizontal com velocidade constante de modo tal que os seus pneus rodam sem qualquer deslizamento na pista. Cada pneu tem diâmetro de meio metro e o medidor colocado em um deles registra uma frequência de 840 RPM. Olha, percebe que ele está me dando essa frequência em RPM. Ele não seria obrigado a te dizer que isso é frequência, uma vez que ele coloca ao lado do valor numérico o RPM. O que ele quer na questão? A velocidade do automóvel. Perceba que a velocidade do automóvel vai ser a mesma velocidade linear da roda. O que ele está querendo aí é o V. Aí bem aqui tem umas opções para a gente marcar. Então bora atrás aí da questão, levando esses dados lá para o nosso quadro de cálculo. Então olha só, nesse exemplo, o que ele está nos fornecendo na questão é que o veículo ele tem um diâmetro, que eu vou chamar por D, tá? O veículo ele tem um diâmetro de meio metro, tá? Seria o diâmetro da roda. Lembra que se tu tem a roda, tu vai ter o raio, né? Porque o raio ele é metade do diâmetro, tá? Então, nesse caso, o meu raio ele seria de 0,25 metros, tá legal? E ele está me dando também a frequência. A frequência, deixa eu colocar aqui esse valor desse raio aqui, deu 0,25 metros, tá? 25 metros. E bem aqui, ele está me dando a frequência, tá?
Ele diz que essa frequência é de 840 RPM. Só que se você percebeu lá nas alternativas que você tem para marcar, todas as respostas estão em metros por segundo. Eu vejo que meu raio está em metros, tá? Aqui, olha, o diâmetro que ele me deu foi em metros. Então, eu vou ter que passar essa frequência para Hertz. Como é que eu saio de RPM para Hertz? Você lembra lá? É só dividir por 60, não é isso? Então, você divide normal. Então, a sua frequência vai ser igual a 840 dividido por 60. Aí você bem sabe que um zero de cima pode cancelar. Então, quando você fizer esse cálculo aí, isso aqui vai dar 14, né? Isso aqui vai dar 14 Hz. Então, terá que ser com essa frequência que eu vou trabalhar. Lembra que ele nos pediu na questão foi a velocidade do veículo. Se eu achar a velocidade angular, eu acho a velocidade linear, porque toda grandeza linear é angular vezes o raio ele me deu. Então, que vai ser essa minha velocidade angular? Minha velocidade angular é 2π vezes a frequência. Tá legal isso? Então, se você for fazer esse cálculo aqui, olha, você pode fazer direto, tá? Então, a sua velocidade angular vai ser igual. Percebe que ele não pediu para eu substituir o valor do π, né? Na resposta tá continuando tendo o π lá. Então, olha só. Se tu quiser, tu pode fazer isso aqui de uma forma direta, tá? Como assim? Lembra que a velocidade, ela é a angular vezes o raio, a velocidade linear que eu estou querendo. O que eu estou querendo é esse V aqui. Então, essa angular, ela vale 2π vezes a frequência. Só que o raio, ele é a metade do diâmetro, tá? Não sei se você está percebendo aqui, mas o que foi que eu fiz? Eu representei o raio como sendo a metade do diâmetro. Por que que eu fiz isso? Porque sabendo que ali eu tenho 2π, eu ia cortar esse 2 com esse 2. Para eu não ter que estar trabalhando com esse 0,25. Mas aí fica a teu critério, tá bom? Então, vai ficar a velocidade, vai ser igual bem aqui, você tem o π. Essa frequência você achou no valor de 14 e o diâmetro é de meio, né? 0,5, tá bom? Então, a tua velocidade vai ser bem simples, né? 14 vezes meio dá 7, então vai ficar 7, tá? Isso aqui vai ficar 7π. Aí, nesse caso, vai ficar metros por segundo. Por que segundos? Porque eu trabalhei a minha frequência em Hertz, tá? Que é π. Porque eu trabalhei minha frequência em Hertz. Se eu tivesse trabalhado com a frequência de 840, tá? Aqui ficaria metros por minuto, mas não é o caso, né? Como minhas alternativas estão em metros por segundo, então eu transformei para Hertz. Então, a resposta seria 7π metros por segundo. Então, voltando para a questão, você percebe aí que a alternativa correta que tem essa questão é a letra E. Aí você ia lá e marcava a letra E como a resposta correta. Tá certinho? Então, vamos seguir. Bem, aí aqui você tem um outro exemplo que fala o seguinte, já é uma aplicação já mais contextualizada. Fala o seguinte: em uma bicicleta, a transmissão do movimento das pedaladas se faz por meio de uma correia, né? No caso aqui uma corrente, acoplando um disco dentado dianteiro, ele está dizendo que esse disco é a coroa, a um disco dentado traseiro. Aí ele coloca aí pra gente que é a catraca, sem que haja deslizamento entre a corrente e os discos. A catraca, por sua vez, é acoplada à roda traseira de modo que as velocidades angulares da catraca e da roda sejam as mesmas. Então, isso é uma informação que ele não precisaria te dizer. Ele pede para você olhar a figura. Por que ele não precisaria te dizer? Perceba que a catraca e a roda, elas estão ligadas ao mesmo eixo.
E isso é algo que você tem que trazer para a sua prova, tá? Aqui ele te falou, mas ele não seria obrigado a te falar isso. Então, a catraca e a roda, eles têm a mesma velocidade angular porque eles estão no mesmo eixo. Aí, continuando, tá? Continuando a partir daqui. Aí ele fala assim pra gente. Em uma corrida de bicicleta, o ciclista desloca-se com velocidade escalar constante, mantendo um ritmo estável de pedaladas, capaz de imprimir no disco dianteiro uma velocidade angular de 4 radianos por segundo. Bem, se ele falou que isso é no disco dianteiro, tá? Então, nesse caso aí, seria da catraca, da coroa, onde está a pedaleira, onde ele está pedalando, né? Aí ele fala, para uma configuração que o raio da coroa é 4R, o raio da catraca é R e o raio da roda é meio metro. Com base no exposto, conclui-se que a velocidade escalar do ciclista é. De novo, ele quer a velocidade da bicicleta, velocidade do ciclista. Então, você deve achar a velocidade linear da roda, onde toda a ação motora ela está sendo executada aqui, tá? Então, ele está pedalando aqui. O ritmo que ele está dando à coroa é de 4 radianos por segundo. Essa transmissão vai ser transmitida para a catraca e a catraca vai fazer a roda girar. Então, o que, é que nós queremos? A velocidade da roda. Então, para facilitar o nosso cálculo, me permita fazer o seguinte. Eu vou chamar a coroa de 1, tá? Seria o nosso elemento 1. A catraca eu vou chamar de 2. E a coroa, perdão, a roda, eu vou chamar de 3, tá? Para a gente não ter que estar escrevendo coroa, catraca e roda, tá bom? O que é que nós sabemos aqui? É que a coroa e a catraca, eles estão acoplados em eixos diferentes, pela correia. Então, se é pela correia ou pela corrente, então eu posso dizer que V1 é igual a V2, tá? Ou seja, a velocidade linear da coroa é igual à velocidade linear da catraca, porque eles estão acoplados através de uma corrente, são eixos diferentes. E eu posso dizer também aqui, por causa da bicicleta, que a velocidade angular da catraca, que eu estou chamando de 2, é igual à velocidade angular da roda, que aqui eu estou chamando de 3. E o texto ele fala isso pra gente, ele não precisaria falar, tá bom? Então o que é que ele está querendo que a gente ache? O que é que ele quer? A velocidade da roda, ele quer a velocidade 3, porque a velocidade da roda, que está em contato com o chão, é o que vai imprimir a velocidade na bicicleta, o movimento, vai possibilitar o movimento da bicicleta, tá legal? Então bora desenvolver esses cálculos aí e tentar achar alguma dessas alternativas aqui. Perceba que tudo está em metros por segundo, mas nós não vamos ter problema aqui, porque o raio ele está em metros, tá? A velocidade angular que eu tenho aqui está em radiano por segundo, então não vai ter problema com transformações aí, tá legal? Então bora lá para a nossa lousa. Então olha lá, como a gente viu, a coroa nós vamos chamar de 1, tá? Quais as informações que eu tenho da coroa? O que ele me dá na questão é a sua velocidade angular, então eu vou chamar de ômega 1. Essa velocidade angular, ele disse que é de 4, tá? Ele está me dizendo que aquilo ali é 4 radiano por segundo. E ele me dá o raio também, que ele colocou em função de R. Ele está dizendo que é 4R. Então, essas informações do 1, tá bom? O 2 é o que nós estamos chamando de catraca, tá? Então, a catraca, a única informação que eu tenho é o raio, que ele simplesmente chamou de R. E o 3 seria o que eu estou chamando de roda. Então, a informação que eu tenho é o raio. Esse raio do 3, tá? Ele me disse que era meio metro. Tá legal? Então, ele está me dizendo que é de meio metro, tá? Meio metro. E o que eu estou querendo é essa velocidade 3,
tá? O que ele me pede na questão é essa velocidade 3. Então, é isso que eu tenho para poder trabalhar na questão, tá legal? Então, percebe o seguinte, para eu achar essa velocidade 3, lembra que toda a grandeza escalar é a sua angular vezes o raio. Lembra que a roda ela está no mesmo eixo que a catraca. Então, se eu tiver a velocidade angular da catraca, eu tenho a velocidade angular da coroa. Aí eu mato a questão. Lembra que nós fizemos a análise lá, que a coroa e a catraca elas são acopladas por uma corrente. Então, eu posso dizer que a velocidade da coroa é igual à velocidade da catraca, tá? É igual à velocidade da catraca. Aí lembra que nós temos a relação lá, que a velocidade angular vezes o raio, a velocidade angular vezes o raio, que nesse caso é de 1, é igual à velocidade angular de 2 vezes o raio de 2. Então, essa é uma relação de acoplamento de eixos diferentes. É o que acontece entre a coroa e a catraca. Mentaliza aí a bicicleta. Bem, a velocidade angular de 1, ele me deu na questão, é 4 radiano. Então, você vai lá e coloca o 4. O raio de 1, ele disse que é 4 vezes R. Então, você coloca lá 4 que vai multiplicar o R. Do outro lado, você vai ter a velocidade angular de 2, que multiplica esse R de 2. Quem é o R de 2? A única informação que eu tenho, ele chamou de simplesmente de R. Então, você vai lá e coloca o R. Ora, um R de um lado, você pode cortar com um R de outro lado. Então, você conclui que a sua velocidade angular de 2 vai ser quanto? É só você vir aqui e fazer essa multiplicação. 16 vai ser atribuído a esse cara. Então, esse cara vai ser igual a 16, tá? Então, essa aqui vai ser 16, aí você coloca lá, radiano por segundo, porque é velocidade angular. Mas você lembra que a catraca, ela está no mesmo eixo que a roda, tá? A roda, nós estamos chamando de 3. Então, se eles estão no mesmo eixo, então a velocidade, tá? Então, eu posso dizer que a velocidade angular de 2 é a mesma velocidade angular de 3. O próprio texto, ele falou isso pra gente, tá certo? Então, essa informação vai ser importante. Aí você vem aqui e vai desenvolver o seu cálculo. O que é que você quer? É a velocidade 3. Lembra que toda velocidade, a velocidade da roda, é a sua angular vezes o raio. Tá certo isso? Vezes o raio, que é o raio 3. Bem, essa velocidade angular é igual à velocidade angular de 2, que no caso é a roda e a catraca. E você acabou de achar isso no valor de 16. E aí você vai e multiplica pelo raio de 3, que ele te deu na questão. Vale meio metro. Então você vai lá e coloca meio metro. Ora, todo número que eu multiplico por meio dá a metade. Então, essa velocidade de 3 vai ser igual a 8, né? Aí, nesse caso, metros por segundo. Então, essa seria a nossa resposta. Tá legal? Aí, quando você olha aqui para a questão, você percebe que a alternativa correta seria a letra C, né? A alternativa correta seria a letra C. Aí, correr para o abraço e correr para outra questão. Tá certo, gente? Bom, pessoal, essa que seria a nossa análise nessa nossa videoaula. Então, nós estaremos nos encontrando dessa forma. E aí, nós vamos ter a oportunidade de tirar dúvidas também, tá? Eu espero que isso sirva de bom proveito para você. E até o nosso próximo encontro. Tchau!